O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Pode ser melhor em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 5, e verso de número 13 e 14. 13 e 14. Diz assim, olha, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas o velador ilumina e a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Pai, esta é a tua palavra, que nessa noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, para a glória e louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Irmãos, ao longo de 2 semanas, nós estamos aqui falando acerca das bem-aventuranças. Essas 2 últimas semanas nós falamos aqui sobre as bem-aventuranças, onde Jesus, um grande discurso, ele começa a ministrar aos judeus, ele começa de forma nítida, mostrar que o propósito dele era trabalhar no caráter moral e espiritual, não somente da comunidade judaica, mas também na vida da igreja de forma geral. Embora esse texto, você consegue compreender esta carta, ou este evangelho, você consegue compreender que ele é escrito de forma direta aos judeus, mas o propósito de Jesus era não somente trabalhar no caráter moral e espiritual dos judeus, mas também de forma geral na vida da igreja. Porque quando você começa a estudar o Evangelho de Mateus, você vai conseguir entender a razão pela qual Jesus, ele tem por propósito, por objetivo, trabalhar no caráter moral e espiritual dos judeus. Porque os judeus eram muito religiosos. Eles estavam presos na tradição judaica, na Torá, na lei. Eles viviam baseados segundo a lei. E Jesus está querendo desconstruir esse conceito errôneo e trazer um conceito verdadeiro, um conceito segundo o reino de Deus. Então, Jesus começa a falar acerca das bem-aventuranças, acerca de como os judeus precisavam ter uma prática de vida. Então, é nítido que você consegue entender que Jesus ele está trabalhando de forma objetiva na vida desta igreja, assim como ele também quer trabalhar na minha e na sua vida, porque, afinal, os dias são maus, irmãos. E a Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado por esforço. O fato de você ter abrido mão de um conforto da sua casa, depois de um dia desgastante no trabalho, você superou os seus limites, você demonstrou interesse, você olhou e disse assim, Deus, eu quero aprender mais com o Senhor, embora eu não consiga dar o meu melhor, embora eu não consiga talvez apresentar dentro do que o Senhor espera o melhor, mas eu estou disposto, eu estou rompendo as barreiras, e por isso Jesus ele está nesta noite trabalhando, ou querendo trabalhar, tanto no meu caráter moral, quanto espiritual, para que eu possa me encontrar apto, para poder encontrar com Ele um dia nos ares. E é interessante que depois de falar sobre o verdadeiro conceito do reino, sobre a prática de vida cristã, sobre não somente ouvir, mas também ser praticante, Jesus ele começa a falar sobre a importância de tudo que estava sendo ensinado e a razão pela qual eles precisavam viver.
Depois de Jesus falar acerca das bem-aventuranças, de como eles precisavam ser, de como eles precisavam viver, e de não somente ouvir, mas também ser praticante, porque é interessante que quando você abre lá em Tiago, capítulo de número 1, e verso de número 22 em diante, você vai aprender algo muito precioso, e Jesus está querendo ensinar esta igreja, ensinar a comunidade judaica, a razão pela qual nós precisamos compreender, a razão pela qual nós precisamos não somente ouvir a palavra, não somente ler a palavra, mas também ser praticante. Ele vai falar do verso de número 22 em diante, dizendo assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então Jesus está nos ensinando a importância de poder compreendermos as Escrituras e também de fazer das Escrituras uma realidade na nossa vida. Jesus começa a trabalhar no caráter daquele povo judaico, porque aquele povo era um povo que sabia, conhecia a lei, era um povo que entendia da lei perfeitamente, mas não vivia aquilo que eles estavam ensinando. E nós corremos esse sério risco de poder conhecer, de poder entender, mas não viver aquilo que conhecemos, não viver aquilo que aprendemos, não viver aquilo que ensinamos para as pessoas. E Jesus está falando, olha, vocês mais do que nunca precisam não somente ouvir, não somente aprender, mas viver, porque afinal vocês são o sal dessa terra. Ele está mostrando isso para mim e para você. Nós falamos aqui nas 2 semanas anteriores, Mateus capítulo de número 23 e verso de número 1 em diante, verso número 1 e 2, ele vai falar assim, olha, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, fazei e guardais, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Conhecem, mas não vivem. E é isso que Jesus está trabalhando dentro dessa comunidade, falando, olha, vocês conhecem, mas não vivem. Agora, se vocês querem que a promessa de Deus se torne uma realidade, sejam bem-aventurados, porque para ser bem-aventurado, você precisa ser pobre de espírito, você precisa ser um pacificador, você precisa entender que é necessário muitas vezes sofrer perseguição, sofrer luta. Então Jesus vem trazendo um conceito verdadeiro ao coração dos judeus, ao coração da igreja, e mostrando a razão pela qual eles precisam não somente ser ouvinte, mas também praticante, porque afinal eles são sal. E Jesus está falando comigo e com você não é diferente. Ele nos chamou para ser sal. É interessante que Jesus ele faz essa analogia entre o cristão e o sal, e é possível que Jesus tenha usado aqui um provérbio conhecido em seus dias, ou um ditado romano. Jesus ele pega um provérbio daqueles dias, ou um ditado daqueles dias, um conceito, ou uma gíria, melhor dizendo, daqueles dias, e começa a aplicar esse provérbio, esse conceito, na vida dos judeus, para que eles pudessem compreender. Porque o sal é considerado como dotado de uma propriedade distinta e importante. Ou seja, a finalidade, o objetivo do sal é de conservar ou condimentar, de trazer sabor, de trazer vida àquele alimento, de poder trazer algo a mais naquele alimento. Se você você alimenta diariamente, você sabe o quanto é ruim comer um alimento sem sal.
Quando ele não tem o tempero, quando ele não tem o sal, ele não tem vida, ele não tem sabor, não dá para comer. E Jesus está falando acerca disso. A ideia aqui não indica especialmente uma função definida, como a de conservar ou de sermos conservadores, mas a ideia no geral aqui é que o crente santificado deve possuir realidades do que professa. Assim como o sal tem a sua realidade, tem o seu objetivo, assim como ele tem uma função específica de conservar ou condimentar um alimento, o crente também ele precisa ter essa noção de que ele foi chamado, resgatado do lamaçal do pecado para trazer vida onde não há vida. Então, se não houver uma transformação de caráter moral e espiritual, ele nunca vai conseguir transpassar a glória de Deus, o amor de Deus para a humanidade lá fora. Ele precisa compreender essa realidade, porque o sal, na sua essência, ele é usado para colocar nos alimentos. Por qual finalidade? Para poder não permitir com que os fungos venham estragar o alimento. E Jesus está falando, olha, a razão de vocês entenderem o verdadeiro conceito do reino de Deus e viverem a palavra, viverem segundo a palavra, é para que vocês não venham ser contaminados pelas iguarias do mundo. Para que vocês não venham se contaminar com aquilo que o mundo tenta oferecer por vocês. Porque afinal vocês foram chamados para gerar vidas em outras vidas. Você foi chamado para ser sal, você foi chamado para ser uma pessoa que carrega a luz, a glória de Deus sobre a tua vida. Ele está nos ensinando, ou ele está falando sobre a importância de não somente ouvir, mas também de absorver, de praticar a palavra e não permitir com que os fungos ou o mundo nos contamine e assim venhamos nos perder. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo de número 10 e verso de número 12. É muito importante isso, querido, porque quando nós vivemos a palavra, nós não precisamos ficar desesperados. Quando nós vivemos a palavra, nós não precisamos ficar aflitos. A única coisa que nós precisamos é descansar no Senhor, porque Ele é fiel. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo de número 12, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Tem que tomar cuidado, se você não absorver a palavra e viver a palavra, a qualquer momento o mundo lá fora vai fazer você tropeçar, vai fazer você cair, e uma vez que você cai, é interessante que dependendo do tombo que você cai, ou da forma que você cai, talvez você não consiga nem levantar mais. Mas Jesus está falando, olha, você que está aqui hoje, eu tenho uma obra sobre a tua vida, eu tenho um chamado sobre você, eu tenho cuidado de ti, mas às vezes o mundo tenta ofuscar, tenta apagar, às vezes o mundo tenta fazer você desistir, mas você precisa entender que você é sal, você precisa não somente ouvir a palavra nas quartas-feiras, nos domingos, mas você precisa viver a palavra, você precisa praticar a palavra, e quando você coloca isso no coração, confronta, porque é quando você olha e diz assim, essa semana vai ser diferente, essa semana eu vou viver segundo a palavra, e de repente vem uma pessoa e te magoa, e para você liberar o perdão para essa pessoa, se torna desafiador, porque fere o nosso orgulho, fere o caráter do homem, e às vezes você olha e fala, não, mas eu estou certo, eu estou na minha razão, eu não posso retroceder, eu não posso abaixar minha cabeça, e assim você impede que as bênçãos de Deus se tornem realidade na sua vida. Então você precisa compreender isso nessa noite, porque Jesus está falando assim, olha, você é sal. O sal tem um propósito, tem uma finalidade de condimentar, de trazer sabor, de trazer vida, de trazer um paladar sobre aquela comida. O sal ele tem um propósito de poder preservar aquele alimento. Então você precisa entender que você também é sal, você precisa gerar vida nas pessoas lá fora. Elas precisam, quantas pessoas lá fora não estão amarguradas, não estão
decepcionadas, não estão querendo tirar a própria vida, quantas pessoas lá fora não estão desesperadas, quantas pessoas talvez do lado da sua casa, teu vizinho, teu amigo, teu colega de trabalho, que está pensando em desistir, mas às vezes ele não consegue ver em você a luz de Deus, a luz de Cristo. Mas nós precisamos nessa noite, é por isso que Paulo, eu me alegro muito quando eu vejo Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto, quando ele olha para a igreja de Corinto e fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e é por isso, ou por esta razão, que existem muito entre vocês, fracos e doentes, e até mesmo dormindo, porque não discernem o corpo de Cristo. Ele está falando, existem muitas pessoas dentro da igreja, fracas, doentes, querendo desistir da caminhada, querendo abrir mão do evangelho, querendo abrir mão do sacrifício de Cristo, porque não tem discernido o corpo de Cristo, porque tem invertido os valores, porque não tem entendido o verdadeiro conceito do reino de Deus, porque ainda não compreendeu que ela foi chamada para ser sal no meio de um mundo sem sabor. Aí pensa em desistir. Aí ele está falando, é por essa razão, porque você não compreende que você está fraco, doente, até mesmo dormindo, pensando em desistir, mas quando os seus olhos forem abertos, quando você começar a compreender, você vai entender o seu propósito de vida, o fardo vai se tornar mais leve, e tudo que você vai querer é anunciar o amor de Deus de alguma forma ou de outra. Mas é interessante que Jesus ele continua dizendo, falando para os judeus, algo tão precioso que nós precisamos entender nessa noite. Ele vai olhar e vai falar assim, ó, vós sois o sal da terra. Aí ele continua, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Jesus ele continua no mesmo versículo dizendo que se o sal, que somos nós, for insípido, com que há de salgar, como que há de trazer vida? É interessante que quando você vai estudar a palavra insípido, você vai ver que ela traz uma ideia de um vazio, de algo sem vida espiritual, sem sabor, sem vigor. Eu e você precisamos entender que se nós formos assim, se a nossa condição estiver assim, nós seremos muito tristes. Se nós não produzirmos vida, se nós não gerarmos vidas para as outras pessoas, nós seremos as pessoas mais tristes, mesmo vivendo mesmo vivendo com Deus, mesmo vivendo na casa de Deus, mesmo servindo a Deus. Se nós não produzirmos vida, se nós não produzirmos um sabor na vida das pessoas, se nós não atrairmos as pessoas para Cristo, nós nos tornamos as pessoas mais tristes, mesmo servindo a Deus. Nós precisamos entender, porque assim como o sal é um remédio para a carne sem sabor, não há remédio para o sal sem sabor. Assim como o sal, ele é um remédio para aquela carne que não tem sabor, assim somos nós, um remédio para a humanidade lá fora que perece, que caminha passo a largo a perdição. Talvez o teu amigo, o teu vizinho, talvez um parente da tua casa, talvez um ente querido seu, que está caminhando passo a largo a perdição, mas quando olha para você, ao invés de ver a glória de Deus, ao invés de ver o amor de Deus, não consegue enxergar nada a não ser um vazio. Nós precisamos olhar e entender que se o sal, ele não tiver sabor, ele não presta para nada. Mas se ele tiver sabor, ele vai trazer vida. Se eu e você vivermos segundo a palavra, querido, a Bíblia diz que nós iremos produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. As pessoas irão olhar, irão ver Deus na nossa vida, e quando Deus lá de cima olha, nós produzindo frutos, quando Deus lá de cima olha, vê as pessoas olhando para nós, e vendo o caráter dele sendo revelado para a humanidade, Deus age ao nosso favor, irmãos. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu preciso entender essa realidade nessa noite. Mais do que viver um oba-oba, mais do que viver algo extraordinário de movimento, é eu viver segundo as Escrituras. Não é isso que Moisés diz para mim e para você, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28?
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, nós estamos aqui ouvindo a voz do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que tem poder sobre tudo e todas as coisas, aquele que venceu a morte. E Moisés está falando, olha, se hoje eu e você ouvirmos a voz dele e guardarmos no nosso coração e termos cuidado de viver segundo os seus mandamentos, nós comeremos o melhor dessa terra. É uma promessa de Deus sobre nós. Há uma promessa de Deus, é por isso que Jesus está trabalhando na vida dos judeus, é por isso que Jesus trabalha nas nossas vidas de forma confrontadora, para que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, e assim a humanidade lá fora ver a glória de Deus na nossa vida. Porque quando a humanidade lá fora vê a glória de Deus na nossa vida, nós temos um Pai que trabalha por nós. Nós não precisamos nos desesperar. Não precisamos temer, não precisamos ficar com medo, porque assim como Deus livrou Daniel das covas dos leões, Ele vai nos livrar também. Assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, Ele também vai nos livrar. Assim como Ele livrou Daniel da cova dos leões, Ele também vai nos livrar. Assim como Ele livrou Jesus do deserto, Ele também vai nos livrar. Assim como Ele livrou Paulo e Silas da prisão, Ele também vai nos livrar. Assim como Ele livrou José lá daquela cisterna, lá das cadeias, aonde ele foi acusado de algo que ele não tinha feito, Deus também vai fazer na minha e na sua vida. Vai, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas eu preciso entender que eu não posso ser insípido, eu não posso ser vazio, eu não posso viver de aparência, eu não posso vestir uma capa de religiosidade, eu não posso colocar uma Bíblia debaixo do braço e querer mostrar para as pessoas que eu sou um religioso, porque muito mais do que colocar uma Bíblia debaixo do braço, muito mais do que vestir uma capa de religiosidade, é eu ter um coração puro e sincero diante de Deus e mostrar para Ele que eu sou totalmente dependente, e por isso eu procuro dia após dia viver segundo a palavra dEle. É interessante que nós precisamos ter sabor, nós precisamos ter essência. Se nós não formos assim, como Deus irá habitar em nós? Como, querido? Como que nós iremos produzir sabor? Olha lá para você ver o que diz Mateus capítulo de número 3 e verso de número 8. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você, meu irmão. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele está falando, ei, você precisa ter sabor, você precisa ter vida, mas para isso é necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta você querer expressar com a sua boca, mas o teu coração está longe. Não adianta você querer expressar com as suas mãos, mas o teu coração está longe. Olha o que ele diz para mim e para você, em João capítulo de número 15, e verso de número 1 em diante. Olha só o que Jesus está nos ensinando, a razão pela qual nós precisamos compreender que Ele nos chamou para ser sal no meio de um mundo sem sabor. Ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, o crente que foi chamado para ser sal, ele precisa produzir fruto. Ele precisa produzir não somente fruto, mas vida nas outras vidas. Ele continua dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí ele continua, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele está falando, a única forma de você produzir sabor, de você produzir fruto, a única forma de você produzir vida na vida das pessoas, é você estar nele, é você fazer da palavra dele uma verdade na tua vida, é você viver segundo a palavra dele. Você não pode viver de aparência, mas você tem que viver com o coração aberto, porque Gálatas capítulo de número 5, verso de número 23, vai nos dizer acerca dos frutos do Espírito, que eu e você precisamos ter.
muito bem a respeito disso, um entendimento, para que assim a glória de Deus resplandeça e o nome dele seja glorificado. Olha o que diz, mas o verso de número 22, mas o fruto do Espírito é amor. A Bíblia nos ensina a amar até mesmo os nossos inimigos. Como nós estamos vivendo nesses últimos dias? Afinal, nós somos sal. Nós produzimos vida. Afinal, o Senhor nos chamou para conservar a palavra dEle e condimentar na vida das outras pessoas aquilo que a palavra dEle é capaz de fazer. Ele está falando, olha, mas o fruto do Espírito é amor. Tem gente que fala que me serve, que me ama, tem gente que fala que me vive segundo a minha palavra, mas não ama. Não tem como. Aí ele vai continuar dizendo, alegria. Tem gente que vive somente mal-humorada. Você vai cumprimentar a pessoa, Pai do Senhor, irmão, como é que está? Estou na prova. Estou na guerra. A pessoa nunca está na bênção, sempre está na prova, mas que Deus é esse que vive deixando você na prova? Não, irmão, nós precisamos tirar esse conceito errôneo e viver segundo o conceito do reino de Deus, porque Paulo, ele disse assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, mesmo no deserto, mesmo na prova, eu posso estar alegre, porque eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele vai se levantar por mim. O que me define não é a luta que eu passo, mas é o Deus que eu sirvo. O que define a minha alegria não é o momento, mas é o Deus que me livrou do lamaçal do pecado. Aí ele vai continuar dizendo, paz. Tem gente com paz. Em paz eu me deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Tem gente que está vivendo à base de remédio. Não por questões ou indicações médicas, mas é porque vive atormentada. Aí ele continua dizendo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Se você vive isso aqui, você está vivendo segundo o conceito do reino, e uma vez que você vive o conceito do reino, Deus trabalha ao teu favor, meu irmão. Deus age em teu favor, Ele opera na tua vida, Ele opera na tua casa, na tua família, Ele opera nos teus negócios, porque Ele é Deus, e agindo Ele, ninguém impedirá, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, uma igreja que vive segundo a palavra de Deus. Olha para a Bíblia, quais homens e mulheres que viveram segundo a palavra de Deus, que foram jogados no mar do esquecimento? É óbvio que todos enfrentaram lutas, assim como eu e você enfrentamos, mas todos aqueles que viveram segundo a palavra de Deus, Deus os sustentou, Deus os livrou, Deus cuidou, Deus guardou, Deus enviou corvo, Deus enviou alimento, Deus enviou maná, Deus não permitiu que as roupas se perdessem, porque Ele é Deus. Nós precisamos compreender isso. Mas é interessante que Jesus, ele não para por ali. Ele continua falando ainda no verso de número 23. Ele continua falando o seguinte, falando assim, olha, verso de número 13, perdão. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, como lhe restaurará o sabor? Se você estiver vazio, como que você pode produzir vida? Você só pode produzir vida uma vez que você é cheio do Espírito, e uma vez que você é cheio do Espírito, você também consegue produzir vida. Por quê? Porque os frutos do Espírito estão sobre você. Mas se você estiver vazio, como que você vai produzir vida? Aí ele está dizendo, se você não produz vida, você não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É tão interessante que no Antigo Testamento o sal era usado para colocar sobre as carnes que eram apresentadas no altar como sacrifício. E o sal, ou seja, se o sal não fosse puro e de sabor, ele não era útil para ser usado.
Então o que eles faziam? Eles jogavam aquele sal que não prestavam para poder colocar nas carnes, eles jogavam nas escadas do altar, em volta do templo, para que as pessoas não viessem ser escorregadas ali em volta do altar ou em volta do templo, e assim os homens pisavam neles. O sal no Antigo Testamento ele era usado para poder colocar nas carnes que eram apresentadas no altar como sacrifício. Mas uma vez que esse sal não tinha sabor, uma vez que ele não tinha objetivo, não tinha finalidade, o que eles faziam com ele? Jogavam no altar em volta do templo, jogavam lá nos degraus do altar, para que as pessoas, ao chegarem ali para poder apresentar a oferta, o sacrifício, viessem pisar no sal e não escorregar, e cair, acontecer algo trágico. Então a finalidade daquele sal é para que as pessoas viessem ser pisadas. Jesus está falando, olha, se você não produz vida, se você está vazio, você não serve para nada, a não ser para poder ficar lá fora. É isso que Jesus está falando com os judeus, olha, eu preciso, vocês são chamados por Deus, vocês são escolhidos por Deus, mas eu preciso trabalhar no caráter moral e espiritual de vocês, para que quando Deus voltar, Ele possa encontrar um coração puro, reto, um coração temente a Ele. Mas se eu não confrontar vocês, se eu não trabalhar na ferida, vocês nunca vão se tornar homens segundo o coração de Deus. E é isso que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Ele nos chamou para poder ser sal. E o verso de número 16, ele vai falar assim, ó, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. As pessoas lá fora precisam ver algo diferente em nós. Mas se nós não produzimos vida, se nós não produzimos sabor, nós não estamos servindo para nada, a não ser para ser lançado fora, para ser pisado. Nós precisamos compreender essa realidade nessa noite, porque Romanos capítulo de número 8 e verso de número 19, a Bíblia vai deixar algo muito bem claro para mim e para você, que nós nessa noite precisamos entender, meus irmãos. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente, ninguém saiu da sua casa, ninguém saiu do serviço, do trabalho e veio direto aqui para poder, não tem nada para eu poder fazer, melhor do que ficar na frente da televisão, é eu ir lá para o culto, ouvir a palavra, cantar um louvor. Não, querido, você veio aqui para poder aprender mais acerca do reino de Deus, e a Bíblia vai dizer no verso de número 19 assim, ó, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo lá fora aguarda de forma ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Mas uma vez que eu não produzo sal, uma vez que eu não produzo sabor, uma vez que eu não produzo vida, uma vez que eu não estou servindo para nada, meu irmão, a Bíblia fala que nós seremos lançados fora. Porque não tem como eu servir a Deus e não produzir vida. Não tem como eu viver a palavra e não produzir vida. Uma vez que eu vivo segundo a palavra, a Bíblia diz que é natural com que os frutos apareçam e as pessoas vejam a glória de Deus. Então nessa noite nós precisamos aprender, porque o Senhor quer muito mais obediência do que sacrifício. Quer ver Deus operar na tua casa, quer ver Deus curar a tua vida, quer ver Deus curar o teu casamento, quer ver Deus operar milagres, aonde quer que foi, qualquer área. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje continuará sendo o mesmo eternamente, o mesmo Deus que curou no passado, o mesmo Deus que ressuscitou no passado, Ele habita no nosso meio hoje. A única forma de fazer com que isso se torne realidade é eu viver segundo a palavra de Deus. Se eu quero que as promessas se tornem realidade, eu preciso olhar para a palavra, porque muitas vezes nós estamos nos entregando às nossas próprias paixões, aos nossos próprios desejos, nós estamos tão ansiosos em poder conquistar isso e aquilo, e esquecemos de viver segundo a palavra de Deus. Mas nessa noite o Senhor te chamou aqui, para que você pudesse entender que você é sal, e você precisa produzir vida, porque a humanidade lá fora aguarda ansiosamente a sua manifestação. O mundo lá fora está caminhando passo a largo à perdição, mas quando você produzir frutos, uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. E a Bíblia diz que quando uma alma se arrepende, há festa no céu. Imagina se você for o agente promissor dessa festa que vai acontecer no céu. O que Deus não vai fazer por você e através de você, porque Ele é fiel. Então eu quero que você fique de pé, por favor, querido.
Talvez você tenha entrado aqui se perguntando: poxa vida, quanto tempo eu sirvo a Deus? E parece que a minha vida não muda. Poxa, eu estou passando por uma situação e parece que Deus não se importa comigo. Poxa vida, eu estou vivendo um momento e parece que eu estou sozinho no deserto. E tudo que eu queria era um agir de Deus. Você quer ver o agir de Deus, querido? Coloca no teu coração hoje: Pai, a partir de hoje eu não vou só ler, eu não vou só ouvir, mas eu vou praticar. É desafiador liberar perdão para aquele que me ofende, mesmo eu estando certo, mas eu vou fazer porque o Senhor no meu lugar